E aí, como é que foi sua semana? Você está pronto para mais um vídeo aqui do Ministério Integre nas nossas leituras semanais da nossa leitura anual da Bíblia, juntos como IBNU? Cara, a coisa tá ficando cada vez mais interessante. Histórias incríveis que a gente tem acompanhado. E é lógico, eu tenho certeza que você que está acompanhando, lendo o texto bíblico junto com a gente, tem percebido que é um volume grande, né, de informações, de materiais, mas você pode ter certeza que todo sábado, às 9 horas, a gente vai estar aqui para bater um papo, tentando fazer aí uma recapitulação da semana, lembrar alguns aspectos importantes e a gente desenvolver, vamos dizer assim, essa linha principal. E para fazer isso comigo hoje, tá aqui o Daniel. Beleza contigo, Daniel? Tudo bom, pessoal? Muito bom estar aqui com vocês hoje. É um prazer enorme a gente conversar sobre mais esse bloco aí de capítulos. Vamos lá. E também tá a Juliana. Tudo bom contigo, Jubes? Oi, tô bem sim. Tô bem feliz de estar aqui com vocês para a gente poder discutir um pouquinho sobre esses capítulos. É isso aí. E olha, a gente vai pegar hoje a segunda parte da história do rei Davi e a história do rei Salomão. Então a gente vai de 2 Samuel capítulo 12 até 1 Reis capítulo 11. E para a gente recapitular, nós vimos que o povo entra na terra, você tem um período dos juízes, que se torna um período extremamente turbulento. Esse período termina com esse último juiz, que é Samuel, que para quem o povo chega e fala assim, olha, nós queremos um rei. E aí a coisa começa a ficar diferente, porque eles querem um homem que reine sobre eles. O primeiro rei que vai chegar, então, chama Saul. Esse rei ele vai governar por muitos anos, 40 anos para a gente lembrar. Ele vai ser um rei que, de certa forma, não consegue unir todo o povo e ele vai enfrentar um grande problema. O problema é, logo no começo do seu reinado, ele perde o reinado, mesmo continuando como rei. E é interessante que Davi vai passar por experiências bem parecidas com essa também. Só que Davi vai ser o contrário, né? Ele continua como rei, mas ele perde ali o rebolado. É uma situação muito interessante a gente colocar as coisas como justa posição. No capítulo anterior, nós vimos a morte de Saul, nós vimos Davi, inclusive, que pranteia pela morte de Saul, que era uma pessoa que, inclusive, estava tentando matar Davi. Davi, ele demonstra isso, essa sensibilidade tão grande com isso, e esse prantear de Davi por Saul foi visto de uma forma muito positiva. Agora nós vamos ter uma nova história onde também alguém reina e Davi também pranteia por causa da morte desse cidadão, mas agora é visto de uma forma muito negativa aquilo que acontece. Mas por que tudo isso acontece? Acontece porque no final do vídeo anterior nós vemos Davi escorregando na maionese. A coisa não fica tão bonita. E isso é muito legal. Nós falamos bastante no vídeo anterior sobre isso, de que a Bíblia não apresenta heróis. A Bíblia apresenta somente um grande autor ou herói em toda a história. Esse é Deus. Esses personagens humanos fizeram coisas boas e fizeram coisas ruins. E eles são um exemplo para nós de como nós vivemos diante desse Deus tão grandioso ao quem nós servimos. E aí que vai ter, Davi comete aquele pecado que talvez todo mundo já sabe, que é o famoso pecado com Batseba, o pecado do adultério que ele faz com ele. E não só isso, mas a gente vê que a coisa vai desenrolando e Davi faz todo um estratagema para poder matar o marido de Batseba, para tomar Batseba para si e ficar com ela como esposa. Porém, mesmo nisso a gente vê essa graça de Deus, porque dessa situação, desse relacionamento com Batseba, vai nascer o próximo rei, que é o rei Salomão. Mas a gente precisa ver isso aí, a família de Davi e esse começo desse afundar da vida de Davi como rei, através desse pecado com Batseba e os desdobramentos na sua própria família. Isso é tudo muito interessante. Diz, Dani. Ô, Dilean, você está falando aí, né, e acho que esse gancho do que você disse do nosso vídeo anterior, que a Bíblia não apresenta heróis, né? E é curioso porque se você for olhar, né, tanto Saul quanto esses desdobramentos que a gente tem agora a partir do capítulo 12,
são pessoas que estão tentando meio que bancar o herói, né? Estão tentando fazer tudo pela força do próprio braço, e a gente percebe em toda essa história, até o final de 2 Samuel, toda essa forma com que Deus lida com essas situações, e como Deus mostra que quem está no controle de toda essa história é Ele e não as pessoas. Quer dizer, por mais que Davi tenha pecado, e eu acho isso muito curioso, por mais que ele tenha cometido um pecado que, inclusive, é dos mais graves, esse pecado, apesar desse pecado, Deus, ele mantém a sua promessa, né? E o pecado, ele não é sem consequências. Então, acho interessante isso. A forma com que Deus lida, quer dizer, existe a consequência para o pecado de Davi, e esse pecado que é tão terrível, né? Tanto a gente falar do adultério quanto da morte arquitetada ali, da morte de Urias, e Deus, mesmo assim, ele mantém a sua promessa, ele mantém a sua aliança que ele teve com Davi, de manter um sucessor, né, de manter a casa de Davi, a família de Davi no trono. Só que isso não vem sem antes a consequência de toda aquela confusão que acontece dentro da família de Davi, né? E toda essa confusão, ela também acaba mostrando pra gente, de certa forma, pelo menos no meu entendimento, quando a gente pensa ali, né, na briga que teve entre os filhos de Davi e como a coisa vai caminhando, a gente vê que as consequências familiares dessas escolhas ruins que ele fez, né? Então, acho bastante interessante isso, como a Bíblia, sim, como a gente já disse, né? A Bíblia, ela não tenta florear. É uma história que realmente ela se apresenta como uma história real, porque se fosse, por exemplo, um faraó do Egito Antigo, ele não ia colocar os defeitos da família dele, ele só ia colocar as honras e as glórias e como ele é bonito, cheiroso, né, e pomposo. Mas Davi não. Davi, ele é descrito como um rei, apesar de ser um rei escolhido por Deus, ele é um rei que, como ser humano, é falho, e as suas falhas têm consequências desastrosas, tanto para ele, quanto para a família dele, quanto para o povo, né? Enfim, acho isso vai acontecendo. A gente vai ver, por exemplo, como você falou, os filhos, mas a história vai. E aí a gente precisa ver. Por exemplo, você vai ter uma realidade primeiro, e eu acho interessante a forma como ele coloca, né? A briga entre eles ali, porque você tem uma situação, inclusive, de um pecado parecido, vamos dizer assim, porque houve um estupro, houve um pecado sexual logo depois, que é o estupro de Tamar, uma das filhas de Davi, por um filho de Davi também. Então você tem essas consequências acontecendo, demonstrando rupturas familiares, rupturas dentro da realidade do governo e rupturas dentro da realidade do povo também, porque o povo também vai se separar, vai se divorciar, vamos dizer assim, dentro dessa parte. Você começa já a ver uma certa divisão entre norte e sul, entre aqueles que vão ficar em cada um dos lados, né? E você vê que, eu acredito pelo menos, que o ápice, vamos dizer assim, dessa punição divina, se a gente poderia chamar dessa forma, dessas consequências, talvez melhor essa palavra, como o Dani colocou, é a rebelião de Absalão. Afinal de contas, é uma rebelião dentro daquilo que envolve não só o núcleo familiar, mas a própria continuidade, porque Davi era o rei. E a ideia é exatamente que agora essa casa de Davi, ela se prolongue, né, que continue na liderança do povo, que seja agora uma dinastia acontecendo. Então, para isso, o que vai ser? O filho de Davi que vai continuar reinando após ele. Absalão não espera essa realidade. E é claro, há um contraste muito grande aqui entre Saul, que era extremamente problemático, e tinha um filho, Jonatas, que era alguém que tinha o direito ao trono, mas entendeu que Davi era o que deveria continuar. E agora essa história de Davi que tem
o direito a dar uma continuidade no seu reinado através dos seus filhos. Absalão, que era aquele que deveria reinar, mas ele então quer fazer isso antes do tempo. Ele quer pegar as coisas antes. Agora, é óbvio que tudo isso está acontecendo porque também existe uma certa instabilidade no reino a respeito da própria liderança de Davi. Há uma realidade de o que está acontecendo aqui, né? E tudo isso vai mostrando essa instabilidade, né, Ju? Essa instabilidade vai ficando grande, e aí Absalão, inclusive, consegue pessoas para, vamos assim, segui-lo, porque se não tem ninguém para seguir, ele não ia conseguir reinar nada. Sim, não sabia que era uma pergunta para mim. Mas sim, uma coisa que, lógico, que vai acontecer mais para frente, tô meio que cortando aí, mas uma coisa que eu achei muito interessante ali, ainda no livro de Samuel, né, que tá falando que depois do capítulo 24, lá no finalzinho, a gente pulando um pouquinho, mas também pegando nessa questão de que Davi pecou, e que Davi, mesmo assim, mesmo depois de pecar, mesmo reconhecendo o pecado, ele escolhe ser punido por Deus e não pelos homens. Ele escolhe mesmo assim acreditar, ele escolhe mesmo assim continuar debaixo das asas de Deus e não ter qualquer outra consequência humana, porque o Senhor é misericordioso no que ele faz. Então, pulando um pouquinho e falando também sobre os pecados de Davi, mas eu achei isso extremamente interessante em relação ao reinado de Davi e como ele lidava com os pecados dele. Porque ele pecava, ele reconhecia que ele tinha pecado, ele pedia perdão por ter pecado e ele continuava pedindo para o Senhor puni-lo, mas que o Senhor punisse ele e não que o Senhor deixasse ele cair nas mãos dos inimigos dele. E ele sempre teve essa visão de, não, eu tenho que cair nas mãos do Senhor se eu pequei e não nos meus inimigos, porque senão a coisa vai ficar feia do meu lado. Então, eu acho isso muito interessante do reinado de Davi. Mas eu creio que tudo isso tem esse retorno, né? Porque logo após a morte de Absalão, que se deu realmente aquele pulo lá para frente, né? Mas tem muita coisa para cá. Mas porque há uma construção da história para chegar em toda essa realidade. E essa construção é, de uma certa forma, uma tentativa de reorganização vamos assim, do império, uma reorganização do povo, né? Então Absalão morre e começa a ter, você tem a história de Simei, você tem, enfim, várias coisas. Você tem uma reorganização, inclusive, ali no capítulo 20, que ela acontece sem necessariamente essa participação dos filhos de Davi. Ou seja, agora a gente precisa reorganizar o reino sem que tudo aconteça. E aí, a partir do capítulo 21, você começa a ver a lealdade, a aliança operando em todas as esferas do reino. E no capítulo 23, que é exatamente o capítulo anterior que você trouxe, vai ser um pronunciamento de Davi exaltando a Deus como aquele que é o preservador da aliança. Então, aí sim ele chega no capítulo 24 e traz essa informação. Daniel tá aí fazendo assim com a cabeça, porque você tem obviamente o pedido de perdão de Davi, você tem o reconhecimento com a confrontação do profeta Natan, que já começa antes disso tudo. Depois da morte de Absalão, Davi, ele é novamente confrontado. Por que você tá chorando? O que tá fazendo? Não é isso que você deve fazer. E aí, então, há uma reorganização, porém, ainda assim, não é uma reorganização perfeita. Tanto que o finalzinho do capítulo 24 é, de novo, uma demonstração de como Davi, ele se perde novamente, porque ele volta a fazer o censo e Deus recrimina isso, né? Mostrando sempre que o próprio personagem exalta a Deus pela aliança, enquanto ele, como ser humano, mesmo reconhecido como rei, colocado como um rei segundo o coração, ele ainda está bastante tropeço em toda essa vida. E o tropeço aqui não da família Adams, né? Daquele que está tropeçando para todo lado. Vocês falaram muito bem aí dessa questão
envolvendo Davi, como ele confia em Deus, e acho que como aplicação para a nossa vida, né, eu gosto de fazer essa diferenciação, porque parece que os dois livros de Samuel, eles fazem questão de mostrar para a gente um grande contraste, o contraste entre o rei Saul e o rei Davi. E esse contraste, ele é marcado pela questão da dependência de Deus. Então a gente percebe que Saul, ele é um sujeito que ele confia muito na altura, na força, né, enfim, no que ele tem disponível no braço dele. E aí, quando ele vai adorar a Deus, ele adora a Deus do jeito dele. Já Davi, ele é um cara que ele pisa na bola, reconhece que pisa na bola, vai lá, se arrepende, chora, pranteia. Quando ele pisa na bola e Deus oferece qual tipo de julgamento que ele vai, qual a consequência do pecado que ele vai querer colher, ele ainda faz assim, não, eu não quero, eu quero escolher a consequência do pecado que vem de Deus, porque eu confio na misericórdia de Deus, né? Então, mostra esse coração tão pronto para, apesar que reconhece os defeitos, né? E apesar desses defeitos, mas que é um coração tão pronto a ouvir a voz de Deus e seguir a direção que Deus tem para a nossa vida. Eu acho que essa é uma diferença muito grande, a questão toda é o orgulho de Saul em contraste com essa humildade de Davi, porque como a gente já falou, né, a Bíblia não tem heróis perfeitos, não existe um herói perfeito na Bíblia. Como a gente vê nas histórias de cinema, nas histórias de hoje em dia e tudo mais, não, a Bíblia ela é muito real, né? Então ela conta histórias de pessoas reais que tinham defeitos reais e virtudes também. E Davi é uma dessas pessoas, né? Acho legal a gente olhar para essa virtude de Davi, de se colocar na presença de Deus, confiando no poder do braço de Deus e não no nosso. Sim. E aí? Eu gostei também muito, porque realmente, de você falar disso, que Davi, ele se prostrava, ele jejuava, ele fazia, até mesmo no primeiro capítulo que a gente leu, para a gente poder fazer esse vídeo, no capítulo 2 a gente já mostra isso. Chegou um cara lá e falou assim, então, deixa eu te contar uma história de uma pessoa que roubou o único bezerro que tinha na casa da outra, enquanto ela tinha outros 50 ali no celeiro dela ali. E depois que ele percebeu que, na verdade, estava falando dele mesmo, que Natan estava falando dele mesmo, então ele realmente pegou, ele parou, ele falou, realmente pequei contra o Senhor. E aí ele jejuou durante todos os dias, 7 dias. E aí depois que ele terminou de jejuar, eu acho muito interessante, eu acho muito engraçado. Depois que ele terminou, que a criança morreu, ele simplesmente, tipo, cara, morreu, e agora? Eu vou continuar chorando, vou continuar jejuando. Se Deus decidiu levar a criança, porque esse foi o tipo de punição que ele fez cair sobre mim, então ok, eu aceito a punição que Deus colocou sobre mim. E eu pedi para que não acontecesse, eu fiz tudo para que não acontecesse, mas eu não posso trazer a criança de volta à vida. Agora é isso aí, vida que segue, vamos seguir realmente as coisas. Mas ele parou e ele ficou todos os dias jejuando e pedindo e aceitando também o fato de que ele ia ser punido e a punição ia ser por Deus. E é uma punição, a punição que ele sempre escolhe, entre aspas, que ele sempre procura, que ele sempre pede quando ele pisa na bola. E falando sobre vida que segue, agora Saul não, Davi morre e a vida que segue. Afinal de contas, alguém precisa reinar depois de Davi. E o que a gente vai ter? Gente, a situação não é tão fácil assim, né? A gente vai observar que o texto apresenta que, por exemplo, aparece um cara chamado Adonias, falando, agora eu vou reinar. E, inclusive, mostra claramente qual é a realidade desse cururu. O texto lá do capítulo 1 de 1 Reis vai dizer que ele chega e diz, eu serei o rei, e ele vai dizer, seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Parece que Adonias realmente era um baita de um problemão, e era um problema sem solução, porque afinal de contas ele era o cara que nunca era questionado, nunca era confrontado por causa dessa sua situação. Mas o que eu acho mais impressionante
é a gente perceber essa realidade de como a coisa está desenvolvendo, como a coisa está acontecendo. Por quê? Porque, afinal de contas, Adonias, ele se chama e fala, eu sou o rei agora, e o nosso, aquele que deveria ser o rei mesmo, era Salomão. E é muito interessante que você vai ver logo no primeiro capítulo o perdão de Salomão para Adonias. Ele não mata Adonias, ele não começa. E eu creio que essa segunda parte dessa nossa história hoje é exatamente a história daquele que começa muito bem, e nós sabemos, eu acho que tem duas partes extremamente importantes nisso. Salomão chegar no reino mostrando essa questão de eu perdoo, e a segunda parte é a conversa dele com Deus. Só que a gente sabe que é alguém que começa bem, mas não caminha assim tão bem como deveria. O reino está dividido, você vai ver na história que, inclusive, quando Adonias, mesmo sendo um moleque mimadão do jeito que ele fala, eu sou o rei, cara, tem gente que começa a seguir ele. O texto lá vai dizer que inclusive Joabe, o filho de Zeruia, e o sacerdote Abiatar seguiram Adonias. Cara, aí você fica pensando como é que esse pessoal, que era um pessoal experiente, inclusive treinado de guerra e tudo, sabia das coisas, como é que esses caras vão seguir um moleque mimado, né? Mas é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de coisa. E esse tipo de liderança, digamos assim, complicada que esse cara apresenta, pode aparecer na nossa vida em diversos níveis, diversas situações, né? E a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não, na empolgação, porque eu acho que esses sacerdotes aí, esse pessoal que seguiu ele, né? Eles eram pessoas que talvez tenham ido um pouco na empolgação, do tipo assim, agora vamos ter um pouco mais de poder aqui no reino e tal, né? E não repararam que tinha alguém de direito ali a quem eles deveriam honrar, que inclusive Salomão é não só a pessoa de direito porque Davi coloca, mas é porque Deus escolheu Salomão para ser rei, né? Exato. E Davi chega inclusive a falar isso, se não me engano, lá no livro das Crônicas, mas isso aí é papo para outro dia. Mas a gente tem essa realidade, né? Muito interessante também. Exato. Bom, e o que mais que a gente tem aqui de história? É interessante a gente perceber os personagens, porque Natan também está relacionado com toda essa história, né? Você tem a rápida percepção de Batseba daquilo que está acontecendo e a forma como Batseba ela organiza as coisas para que a coisa aconteça. E você vai ter a história de alguns personagens retornando aí, como por exemplo a Simei, que era um cara que lá atrás já tinha feito coisas, que inclusive você tem uma história de que ele vai amaldiçoar Davi, ele é perdoado por Davi, e ele entra de novo aqui na história ali a partir do capítulo 2, né? Onde agora Davi havia perdoado Simei, mas agora Simei, né? Cortem-lhe a cabeça, como diria a rainha de copas, né? Agora a coisa não continua desse jeito. Mas sem sombra de dúvida, pessoal, eu acho que talvez aquela parte que é mais interessante desse capítulo, dessa parte, é exatamente ali onde você vai ter, a partir do capítulo 3, esse relacionamento divino para com o rei Salomão. Você vai ter uma demonstração de toda a situação política que está acontecendo. Você tem uma realidade de Deus entrando nessa conversa com Salomão e a resposta de Salomão, que eu acho que é uma das um dos textos mais bonitos da Bíblia, né? Onde todos nós sabemos, Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, porque isso seria dado. E eu acho interessante isso aí, porque você tem outros momentos da história bíblica onde isso acontece, a gente também não vai abrir, mas, por exemplo, lá em Isaías capítulo 7, Deus também chega para o rei e fala, olha, me pede o que você quiser que eu vou te dar. E o rei naquele momento ele diz assim, eu não vou pedir nada porque eu não vou, enfim, eu não vou colocar o Senhor à prova, né? O Senhor pode me pedir a prova que você quiser, ele não vou pedir nada para não colocar o Senhor à prova, e ele é castigado por isso. Então assim, quando Deus pergunta, pode me pedir a prova, é porque ele está disposto a fazer. Quando ele fala, olha, me pede o que você quiser,
é porque ele realmente vai, ele está disposto a fazer. E o pedido de Salomão é muito bonito, é muito interessante, porque ele exatamente, pelo menos naquele momento, ele se coloca como aquilo que deveria ser o rei. Salomão, ele se coloca como aquilo que é um exemplo vivo da aliança, onde eu estou aqui para governar o povo, mas eu reconheço que esse povo não é meu, esse povo é de Deus, e eu preciso da tua sabedoria. Por quê? Porque eu quero que o Senhor é que seja o governante. Eu quero que a sua justiça e a sua sabedoria, Deus, é que faça com que o povo caminhe dentro disso tudo. Ô, Dilean, diga. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena ressaltar nesse texto, quando eu cheguei nele, eu até grifei ele de forma especial aqui na minha Bíblia, porque quando Salomão ele responde a essa questão que Deus faz para ele, né? Pede-me o que você quiser e eu lhe darei. O Salomão ele vai responder sempre colocando foco em Deus. Então, por exemplo, a partir do verso 7, ele usa o termo, né? O teu servo, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Quer dizer, ele sempre fala assim, o teu servo é o teu povo. Ele não está colocando como se as coisas pertencessem a ele, né? Como se tudo fosse dele. Mas ele dá o devido crédito a Deus, se colocando ali no lugar dele. E isso mostra até um pouco um reflexo de quem era Davi, né? Mostra bem que Salomão era filho de Davi mesmo, porque Davi ele tinha essa questão, né, de dar crédito a Deus. Então, por exemplo, ele falava, não toque no ungido do Senhor, quando falaram para ele matar Saul, né? Então tem todo esse posicionamento muito bonito de se colocar no seu lugar, né? Então eu tenho que me colocar no meu lugar, no meu relacionamento com Deus. Acho que essa é uma lição muito legal desse texto aqui de Salomão. Perdão, entrou uma coisa no lugar errado. Você ia falar alguma coisa, Ju? Não, só ia perguntar também. Bom, então, vamos lá. O que a gente tem, então? A gente tem agora uma realidade de um homem, então, que se coloca diante de Deus como esse exemplo de quem vai governar debaixo da orientação divina. Isso faz com que... Isso cumpre, inclusive, a palavra que Deus havia dado para Davi, de que o seu descendente construiria o templo. Nós vemos ali, então, a dedicação ao templo, a presença do Senhor chegando. Cara, são capítulos, assim, impressionantes de belos, porém, não é assim que o texto termina, infelizmente, porque, mais uma vez, o texto revela a realidade daquilo que está acontecendo. Poderia ter terminado ali e todos viveram felizes para sempre, né? Mas não é um texto ali belo para isso, mas é um texto belo para apresentar a vontade de Deus de habitar com o seu povo, de estar no meio do seu povo, de construir ali aquele lugar para colocar o seu nome, ter esse povo que seria um povo de sacerdotes que levariam o seu nome para todos os cantos, um local para que as pessoas pudessem estar. Porém, a gente vai chegar no capítulo 11, que é o capítulo final aí do nosso texto de hoje, né? Já a partir do capítulo 10 você tem a visita da rainha, né, de Sabá e tudo, mas você vai ter no capítulo 11, que é o desfecho do nosso tempo hoje, Salomão abandonando a lealdade, a aliança que ele começa a demonstrar no começo do seu reinado. E isso através de realidades. Afinal, ele tem uma desobediência quando ele adquire várias esposas, aquilo que havia sido proibido na aliança lá em Deuteronômio. A união dele a essas esposas que levam a patrocinar uma idolatria dentro do reino. E, sem sombra de dúvida, essa apostasia, esse abandono de Salomão à aliança. Então, você tem aí essas etapas daquilo que vai acontecendo na vida de Salomão e que se torna um exemplo. E, gente, aí eu acho que não dá pra gente não ter esse exemplo pra gente ter pras nossas vidas.
Salomão teve um exemplo de um homem que, mesmo com os seus erros, ele desejava fazer a vontade de Deus, ele estava ali disposto a isso. Os filhos de Salomão já tiveram um exemplo de um homem que, através da seu nome, da sua riqueza, do seu prestígio, enfim, de tantas outras coisas, abandonou a aliança. Davi nunca abandonou. Nós vimos que o final de Davi, lá no capítulo 23, foi a exaltação da aliança. O final da vida de Salomão foi uma demonstração de apostasia à aliança. E sem sombra de dúvida, isso vai ser o marco para aquilo que vai conectar a gente com os próximos capítulos. É um triste fim, né? E é interessante como o texto parece mostrar, né, a impressão que eu tenho quando eu leio. É claro que a gente não tem todos os detalhes, mas a impressão que eu tenho é que a coisa foi muito paulatina. Não foi de repente, porque Salomão, ele começa ali, casa com a filha do faraó, aí, né, ele vai fazendo alianças que, a princípio, você olharia e falaria, mas isso aqui não é tão prejudicial, é bom fazer essa aliança, porque vai fortalecer o reino e tudo mais. Só que ele não obedece aquilo que Deus até determina na lei, né? Então, aquela questão da limitação dos poderes e da riqueza de um rei e tudo mais, ele não obedece nada disso. Então, essas desobediências, passando por cima, né, essas atitudes de passar por cima daquilo que é a diretriz de Deus, aos poucos, ela vai conduzindo a pessoa para um abismo que depois não tem mais retorno. E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com Salomão. Ele não pulou do abismo de um dia para o outro. A coisa foi, ele foi descendo, quando ele viu, não dava mais para voltar. Né? Exatamente. Mesmo no último capítulo, quando ele viu, ele já tinha não sei quantas milhões de mulheres, e todas elas, ele já não era mais tão novo, a mente dele já não funcionava mais da mesma forma, e aí ele foi construindo templo atrás de templo para todos os outros deuses das outras nações. Então, realmente, foi um declínio ali. É isso. Bom, é isso aí. Estamos, então, terminando o nosso vídeo de hoje. Jubes, quer dar aí a sua última recapitulação? Poxa vida, lendo esses textos todos aqui, isso aqui que me chamou a atenção, que ficou de lição para mim. Então, lendo todos esses textos aqui, o que me chamou a atenção foi justamente o que a gente tinha falado de, você errou, você só reconheça que você errou e tente aceitar o que agora vai acontecer com você, porque uma consequência vai ter. Tudo tem consequência. Então, você errou, você reconheça que você errou, você peça perdão, Deus vai te perdoar. E você viva com a consequência agora que o seu erro trouxe. Não faça que nem Salomão e vai fazendo um monte de burrada uma atrás da outra, mas faça que nem Davi. Você fez burrada? Ok, fiz burrada. Agora, what do I do? O que eu faço? O que eu vou ter que fazer agora, então, para consertar 2% da burrada que eu fiz? Então, é basicamente isso daí. Dani? Muito bom, muito bom. Olha, acho que de lição a gente pode ter aqui, primeiro, que me chamou mais atenção, esse contraste do caráter entre Saul e Davi, como Saul era um sujeito que era orgulhoso, né, e queria fazer as coisas do jeito dele, e como Davi é exatamente o contrário, né, ele era um sujeito humilde e, apesar dos erros, sempre se voltava para Deus. E o outro ponto que me chama muito a atenção é a vida de Salomão, como ele começa bem, mas ele termina mal, e isso não acontece de uma hora para outra. Então, por isso que a gente precisa vigiar muito bem as atitudes que a gente toma, as pequenas atitudes da nossa vida, para que a gente tenha o cuidado de não dirigir a nossa vida numa bifurcação, e quando a gente menos espera, a gente está tão distante do ponto de retorno que a gente não consegue mais nem ver esse ponto de retorno. Então, tomar muito esse cuidado, né, da gente caminhar mesmo com Deus, sempre com essa humildade,
buscando o seu direcionamento e tomando cuidado com essas atitudes. Acho que é isso. É isso aí. Então a gente vai terminando por aqui. Quero deixar o convite para você. Se você está aqui por São Paulo, amanhã às 9 horas da manhã nós temos o nosso culto IBNU. Depois às 11h15 temos a nossa celebração. Culto com uma cara um pouco mais contemporânea. Você é convidado a estar com a gente. E se você quer conhecer mais sobre o Ministério Integre, é também a sua oportunidade. Vem conhecer, vem conversar com a gente, comigo, com o Dani, com a Juliana e com todos os outros que fazem parte do Ministério, para você saber mais e também poder participar. E já adianto para você 2 eventos muito especiais que nós vamos ter. Nós vamos ter agora no dia 21 de abril, nós teremos a nossa edição do Integre Games. Então a nossa edição mensal do Integre Games vai acontecer dia 21, a partir das 14 horas, e nós vamos ter muitos jogos de tabuleiro e vamos também ter campeonatos. Então você vem para fazer parte, vai ter campeonatos de jogos de tabuleiro, campeonatos de jogos eletrônicos, vai ser um momento muito especial, vem participar, traga os seus amigos. E também já comece a se planejar, porque no feriado de Corpus Christi, nós faremos uma viagem missionária. Quer saber mais? Entre em contato com a gente, para você ter todas as informações. Por hora, um grande abraço. Vejo vocês amanhã, ou quem sabe, no próximo sábado. Valeu! Tchau, tchau!